Graça e paz a todos, tudo bem? Eu sou Ana. Antes da gente começar os nossos estudos, eu queria dar um recadinho para vocês. Eu quero falar que ao decorrer do tempo eu vou estar melhorando mais sobre os vídeos. Enfim, eu ainda não estou acostumada a me gravar, mas com o tempo a gente vai melhorando, tá bom? Eu espero que todos os irmãos tenham paciência, mas que o nosso foco agora, nesse momento, e todos os nossos estudos sejam a palavra de Deus e o entendimento dela, tá bom? Eu queria agradecer àqueles que já assistiram o vídeo anterior, que é o Romanos 8, mas também convido você que ainda não assistiu, por favor, assista, tá bom? Para que vocês possam entender o contexto de todos os nossos estudos, tá? Inclusive, esse estudo que eu trouxe para vocês é voltado para a graça. Antes de eu começar com outros temas, eu preciso explicar a graça. E aos meus estudos que eu tive com o decorrer desse tempo, eu ficava pensando como que eu ia falar sobre a graça de uma forma mais simples. E Deus me deu a palavra que está em Gálatas, Gálatas 4, e meditar no que está sendo falado através dessa carta de Paulo, tá bom? Eu espero que todos consigam entender, mas para isso a gente precisa que vocês peguem, por favor, a Bíblia, o caderno, a caneta, para a gente estar lendo mais essa palavra e anotando informações importantes, tá bom? Então, deixando já o recado, vamos começar com a leitura. Eu vou ler ele todo e depois a gente vai entrar no assunto, tá bom? Vamos lá. Gálatas 4, do versículo 21 até o 31, ok? Vamos lá? Vocês que querem estar debaixo da lei, digam uma coisa: não ouviram o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos, uma de uma escrava, Agar, e outra de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava nasceu no modo natural, mas o filho da mulher livre nasceu por causa da promessa de Deus. Isto serve como símbolo. As 2 mulheres representam 2 acordos. Olha lá, vamos guardar essa informação. Uma é do Monte Sinai, que está representado por Agar. Os que são deste acordo nascerão escravos, pois Agar representa o Monte Sinai, na Arábia. E Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escravo com todo o seu povo. Olha que palavra, vamos continuar, porque a gente já vai entrar nesse assunto. Mas Jerusalém celestial é livre e ela é a nossa mãe. Porque as escrituras sagradas diz: você, mulher, que nunca teve filho, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria, porque a mulher abandonará porque a mulher abandonada terá mais filhos do que moram com o marido. Meus irmãos, vocês são como Isaac, são filhos de Deus, por causa da promessa. Cada época, o filho que havia nascido do modo natural perseguiu o que havia nascido por causa do Espírito. E as mesmas coisas acontecem agora. Mas o que é que a Escritura diz? Ela diz o seguinte: mande embora essa escrava e o seu filho, porque o filho da escrava não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre.
Portanto, meus irmãos, não somos filhos de escrava, mas a mulher livre. Amém? Palavra poderosa, poderosa. Vamos lá. Vamos começar o nosso estudo. Por que que eu toquei nesse assunto com vocês? Porque eu quero trazer o entendimento de uma forma mais simples possível sobre a lei velha e a lei nova. A lei velha, eu ainda vou fazer um vídeo só falando, explicando da lei velha e depois explicando da lei nova. Falando sobre forma mais simples possível, tá bom? Para não complicar ou para que os irmãos possam entender o que está acontecendo. Mas a gente vai falar sobre esse texto agora, tá bom? Então, Gálatas, ele fala de uma forma simbólica o que é a lei nova e a lei velha, certo? Então, no versículo 21, ele fala: você que querem estar debaixo da lei, digam essas coisas, não ouvirão o que diz a lei. Então aqui ele fala, né, aqui na palavra de Deus, fala: aqueles que querem viver na velha aliança, na velha lei. Vocês ouviram que a lei fala? Aí vamos lá. Vocês já leu a história de Agar e Sara? Vocês já leram essa passagem? Deus ele havia prometido a Abraão o seu filho. Ele passou muitos anos esperando essa promessa, certo? Então, em Gênesis 18 e Gênesis 21 fala sobre... Gênesis 28 fala sobre a promessa que Deus faz para Abraão. E a Gênesis 21 fala sobre o nascimento de Isaac. No mesmo capítulo 21, fala que Agar foi expulsa, certo? Fala o que ela passou, o que ela sofreu no deserto, enfim. Então, preste atenção, olha aí. Quando Abraão tinha 100 anos, Isaac nasceu, certo? Então, no 21 diz que Abraão, ele tinha 2 mulheres, certo? Ele tinha Agar e tinha Sara. Mas essas 2 mulheres representam, na história aqui que está sendo abordada, Agar quer dizer a escrava, a velha aliança, e Sara, a nova aliança, certo? Vocês entenderam até aqui? Vamos lá. O filho da escrava que nasceu do modo natural, lembra do Romanos 8, fala sobre a natureza humana? É isso. Então ele fala que o filho da escrava veio de uma forma natural. Vamos dizer, de uma forma pecaminosa. Da raiz do pecado. Nasceu de forma natural, certo? Mas o filho da mulher livre, que é Sara, nasceu debaixo de uma promessa de Deus, certo? De uma promessa de Deus. No 24 diz, isto serve como símbolo, essa história serve como símbolo das 2 mulheres que representam os 2 acordos. Foram feitos 2 acordos. Quais são esses acordos? O primeiro acordo foi, com o decorrer da leitura, a gente vê que foi no Monte Sinai. O primeiro acordo foi as tábuas dos 10 mandamentos. Mas, lembrando, pessoal, que eu ainda vou abordar esse assunto de 10 mandamentos. Porque 10 mandamentos, vamos se dizer, que é o resumo dos 613 mandamentos, tá? Deus deu ao povo de Israel, tá? De Israel, 613 mandamentos. Mas os 10 mandamentos é o resumo de tudo isso. Eu vou trazer pra você um vídeo explicando. Ana, como assim? Eu nunca ouvi falar. Eu também nunca ouvi falar. Mas eu fui buscando mais informações e
vendo também a cultura, porque a gente está falando de uma cultura de Israel, é uma cultura judeu, é uma cultura daquele povo. Eles estavam saindo do Egito como povo que viveu com costumes daquela época. Deus colocou o seu povo no deserto para ser, vamos se dizer, limpar a geração, daquela geração que viveu com costumes egípcios, para viver o costume de Deus, costume que é feito com as leis. Por isso que necessitava ter 613 leis, para que aquele povo entendesse como Deus trabalhava, como Deus funcionava, entendeu? Então era necessário não só 10 mandamentos, mas sim as leis, para que aquele povo entendesse como que Deus funcionava e como aquele povo viveria na promessa, que viveria em Canaã. Entenderam? Mas eu vou fazer um vídeo explicando sobre tudo isso, ok? Mas vamos dar continuação. Aqui, ó, ele fala no capítulo 24, continuando. Um é o Monte Sinai, que está representado por Agar. E o que são deste acordo nasceram escravos. Então, assim, este acordo, escravos de quem? Escravos do pecado, tá? Aquele acordo, a velha aliança era para pessoas que não tinha a graça, porque Jesus deu a graça. Jesus ele é importante na história. Ele é importante em tudo. Ele trouxe a nova aliança, que é a graça. Ela é a graça. Então, antes da graça, existia a lei da velha aliança, que eram escravos daquela lei. Nossa, mas que feio falar escravos daquela lei. Sim, porque ela precisava ser feita. Tinha leis ali para aquele povo, para que eles pudessem entender como funcionavam as coisas. Um exemplo, a mulher, quando ela menstruava, ela tinha que se retirar ao meio daquele povo para ficar recolhida, para passar naquele tempo, porque falava que ela estava num tempo de... como que se fala? Ela estava no tempo impuro dela. Então são regras, eu só estou dando um dos exemplos. São regras que necessitava para que aquele povo tivesse uma comunhão certa com Deus, ok? Vamos lá. Pois Agar representa o Monte Sinai. Gente, o que é o Monte Sinai? O que é o Monte Sinai? O Monte Sinai era o quê? Era o lugar onde Moisés foi, orou e teve toda aquele, vamos dizer, uma reunião com Deus. Pegou todos os mandamentos para aquele povo. Então, naquele Monte Sinai estava acontecendo o quê? A velha aliança. A velha aliança. Então, assim, Agar representa o Monte Sinai, que era a velha aliança que o povo de Israel teve. Certo? Mas Jerusalém, aí fala sobre Jerusalém. O que é Jerusalém celestial? Jerusalém celestial, quando Jesus, em seus últimos, vamos se dizer, suas últimas palavras e ações e obras, antes dele passar por tudo aquilo ali que ele passou, ele falou para nós que ele prepararia um lugar para nós. Que ele prepararia um lugar para todo aquele que crê nele. Então, assim, a Jerusalém celestial é a cidade santa. É o lugar onde que nós, que somos servos de Deus, salvos pela graça, vamos viver lá. Amém? Não vamos prolongar muito, não. Mas aqui, ó, no versículo 28... Vocês são Isaque, vocês, aqueles que estão debaixo da graça, que entregou a vida para Jesus, que anunciou
com a sua boca que ele é o Senhor dos senhores na sua vida, você é Isaac. São filhos de Deus por causa da promessa. Vivemos debaixo da promessa, da graça. A graça é promessa. Vamos lá, 29. Aquela época, o filho que havia nascido de forma natural perseguiu o que havia nascido por causa do Espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. Estamos vendo aqui que o filho que nasceu de modo natural, o filho da lei, da antiga aliança, perseguiu o que havia nascido por causa do Espírito de Deus. E das mesmas coisas acontece agora. Podemos falar que sim, acontece isso. Tem muitas pessoas que ainda vivem debaixo da velha aliança, ainda conseguem perseguir os filhos da promessa. Vemos sim até hoje que os filhos da velha aliança, os filhos de Agar, perseguem os filhos de Sara, os filhos da promessa. Vemos ainda continua essa perseguição. Perseguição o quê? Aponta, olha, você faz isso e tá fora da lei. Você faz aquilo e tá fora da lei. Existe esse tipo de pessoa. Existe esse tipo de, vamos dizer, de brigas com os filhos, ok? Estou trazendo aqui conforme a letra, a palavra de Deus está querendo dizer, ok? 30. Mas o que as escrituras diz, elas dizem o seguinte: mande embora esta escrava, mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava não herderá a propriedade do pai. Gente, isso aqui é forte. Os filhos que vivem na velha aliança não herdará a propriedade do pai. Então, aqueles que ainda vivem debaixo dessa aliança, eu sei que é muito forte essa palavra, mas está escrito aqui na palavra de Deus. E eu ainda vou trazer muito mais estudos para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, tá? A gente não vai basear só num capítulo, a gente vai fazer toda essa estrutura para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, ok? Eu estou lendo praticamente a palavra de Deus, eu não estou lendo nada demais. Você está acompanhando aqui comigo essa leitura. Então aqui está falando: mande embora a escrava, mande embora a velha aliança, a escrava, e os filhos dela, porque eles não herdarão a propriedade de Deus. Não herdarão, porque eles não aceitam a nova aliança. Deus deixou a nova aliança para o seu povo. E aqueles que não aceitou a nova aliança, aqueles que não aceitou a Cristo, aqueles que não aceitou a graça, que querem viver na velha aliança, não herdará. Não herdará. Ok? Então vamos continuar. Junto com o filho da mulher livre, não herdará a propriedade do pai junto com o filho da mulher livre. Os filhos da promessa, a nova aliança. Amém? Portanto, meus irmãos, não somos filhos da escrava, não somos filhos da escrava, não somos filhos mais da velha aliança, mas sim da nova aliança, filhos de Cristo, filhos de Deus. Amém? Nós acreditamos na graça, a graça ela é importante. Não herdará o reino dos céus aquele que não acredita na graça, na nova aliança. É um requisito, Mas, olá, portanto, meus irmãos, não somos filhos da escrava, mas da mulher livre. Eu sei que é uma palavra de confronto, ok? Mas aí vamos lá, para eu trazer mais as informações que eu tenho para trazer para você. Então aqui, né, que eu tinha falado para vocês, vamos retomar então o que a gente estava aprendendo.
O significado do Monte Sinai. O significado do Monte Sinai é o quê? É a velha aliança com o povo de Israel. As leis, os mandamentos, ok? Moisés veio com não só com os 10 mandamentos, como eu tinha falado para vocês, mas os 613 mandamentos, ok? Então, o que quer dizer a Jerusalém Celestial? É a cidade santa, onde que a gente vai estar quando Jesus pegar a sua noiva. Quando Jesus vir aqui pegar a sua noiva, ok? Então, assim, pessoal, com o decorrer dos nossos estudos, eu vou estar trazendo nossos estudos, vou estar trazendo mais informações, mais estudos para nós, para que possamos entender verdadeiramente a palavra do Senhor à luz das Escrituras, tá bom? Eu agradeço você ter chegado até aqui. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos, tá? Que eu possa trazer esse entendimento para pessoas que necessitam entender mais a palavra do Senhor, tá bom? E curte, comenta, compartilha, que Deus abençoe vocês, até a próxima.